A maternidade é a felicidade em meio ao caos. E essa frase fez total sentido para mim, em que hoje eu vivi o puro suco do caos. E eu quero linkar isso com uma perspectiva de carreira. E a maternidade, gente, é essa delícia. Um dia de completo caos em que você acha que não vai chegar ao fim, mas ele chega. Então, bora por partes. Eu quero compartilhar aqui a minha perspectiva desse caos, que foi a minha manhã, em que a felicidade não compareceu, foi só o caos mesmo, e tem dias que é assim o dia inteiro, tem dias que não. Vamos torcer para que o segundo round, depois da Sonex, seja melhor. Mas eu quero trazer para vocês aqui algumas características que foram necessárias para que eu conseguisse vencer essa manhã. Eu precisei, nessa manhã, lidar com conflitos, irmãos brigando. Eu precisei lidar com imprevisibilidade. Eu precisei lidar para trabalhar sob pressão. Tudo isso são coisas que você vê e que muitas vezes você precisa ter para trabalhar, para construir uma carreira, para exercer uma função em uma determinada empresa. Quando a gente pensa em ficar em casa cuidando dos filhos, nós não estamos apenas cuidando, só entre aspas, né? Cuidando dos filhos. Nós estamos exercendo funções importantíssimas para a construção de uma carreira, para a construção de uma vida bem-sucedida. Porque quando você é mãe de gêmeos, você precisa lidar não só de gêmeos, mas quando você tem mais de um filho, muitas vezes você precisa lidar com os conflitos que existem entre os dois, porque começa aquela guerra e a gente precisa ir lá apartar, ser o juiz, ser o árbitro da situação. Você precisa lidar com a pressão, porque as coisas estão acontecendo e você precisa fazer, você precisa se organizar, você precisa deixar o almoço pronto, mas a criança está chorando, a criança se machucou e você para atender. Tudo isso, sem contar na imprevisibilidade que você pensa em fazer uma coisa. Eu pensei em gravar um outro vídeo hoje, mas resolvi falar sobre isso porque eu falei: ah, quer saber? É o caos perfeito, a gente está no ritmo, ali no pique, e mudei de assunto. Imprevistos, imprevisibilidade. E a gente precisa saber lidar com essas coisas, como a gente vai mudando. Viveria a maternidade mais cedo, não esperar aos 40, porque eu sou realmente a favor de dizer, não espere até os 40. Hoje há uma defesa pela maternidade aos 40 anos e eu acho que não é vantajoso, porque a gravidez te traz, a gravidez não, né? A maternidade te traz muito autoconhecimento, te traz muitas questões para você trabalhar e desenvolver ali dentro da sua realidade que vão te favorecer na construção da sua carreira, na construção dos seus business, daquilo que você deseja viver na sua vida. Por isso que eu digo, não espere até os 40, porque você está perdendo a oportunidade de ter a disposição, a força, a energia somado a esse conhecimento, a essa bagagem que você vai carregar com você para construir a vida que você deseja. E ainda ter a alegria de viver, né, a felicidade da maternidade, que ela vai chegar. Hoje ainda não, ela vai chegar. E realmente tem um lado bom sim, gente, tô brincando, mas tem um lado bom. Porém, o lado bom não impede essa dificuldade, é difícil, tem hora que a gente não consegue nem sentar. Mas é esse caos que a gente vivencia que nos faz olhar para uma outra perspectiva quando a gente está se observando, quando a gente está analisando a nossa realidade, aquilo que nos cerca, o que a gente precisa enfrentar, aquilo que a gente precisa fazer, que faz com que a gente perceba mais e mais de nós mesmos, a expansão, o crescimento, o desenvolvimento, e nos dá autoconfiança para dizer assim: eu sou capaz de fazer esse serviço, eu sou capaz de desenvolver essa carreira, eu sou capaz de fazer determinado projeto, porque você já passou por tanta coisa. Porque quando a gente está ali com a maternidade, a gente passa por tantas coisas, a gente passa por cima de tantos limites nossos, porque não tem como, você não pode falar: "Ah, depois eu faço, ah, depois em outro momento", sendo que quando a gente tem ainda mais energia, isso é muito mais forte em nós. Então a gente consegue lidar melhor ainda com as dificuldades. Então por isso eu digo, quando nós falamos sobre maternidade e carreira, elas vão ter sim um impacto uma na outra. Quando você tem filhos, talvez você vai ter que reduzir realmente a sua dedicação à sua carreira. Mas ao mesmo tempo, quando você olha para a sua maternidade, você consegue perceber o quanto você está desenvolvendo características, habilidades, skills para exercer a sua carreira num potencial ainda inimaginável. Hoje que eu vivi o puro suco do caos, eu posso te dizer quantas coisas eu precisei lidar para poder realmente chegar agora e estar aqui gravando esse vídeo. E isso vai colaborar para o meu desempenho nos próximos vídeos, naquilo que eu quero construir.
E pode colaborar com você também quando você entende isso e se observa. Não é viver uma maternidade louca, deixando as coisas para lá, mas se observando, aprendendo, se analisando, se auto-observando, observando os seus filhos, para que você possa crescer cada vez mais e construir a vida que você deseja, não tendo que abdicar da maternidade. Mas é importante dizer aqui novamente, eu não estou dizendo para quem não quer ter filhos se convencer de ter filhos, não. É para quem quer ter filho, você sabe que você quer ter filho, não deixe para depois. Use a maternidade, use o benefício da maternidade, seja ela nos momentos felizes, seja ela no meio do caos, para que você cresça, se expanda e vivencie aquilo que você deseja. Me conte como é para você quando você vive o puro suco do caos, o que você faz, suas estratégias. Eu penso que em um próximo vídeo eu posso trazer esse assunto também, se for relevante para vocês. O que fazer para suportar o caos, para que assim a gente possa colher também os benefícios e viver os momentos felizes.